Já estamos voltando. Ah, eu não vi. Vocês pensam que eu sou a secretária do segundo secretário? Acha que vai se livrar? Vai nada. Tá vendo? William, como é gravada, se você quiser continuando a fala, pode continuar, depois o pessoal vai pegando. Bom, então, então retomando, né? Então, veio uma trupe lá de São Paulo, por exemplo. Você tem técnico de som? Tenho. Perfeito. A gente vai botar um funcionário da prefeitura para poder tomar conta do patrimônio público, para ninguém levar nada embora. Ah, não tenho técnico de som. Perfeito. Nós temos, então, um técnico prestador de serviço, o valor hora do serviço contratado licitamente pela prefeitura é tanto. Esse valor vai ser agregado ao trabalho da empresa. Ah, mas quando for um evento beneficente, quando for um evento da prefeitura, aí a prefeitura vai pagar a hora trabalhada dessa empresa, tá? Então, isso vai fazer com que a gente consiga ter ações nos dois teatros juntos ao mesmo tempo, né? Nós vamos poder ter eventos terceirizados fora do teatro também ao mesmo tempo. Então, se alguém estiver fazendo um evento na Dona Belila, outra pessoa no Caçuda Becker, outra pessoa no Centro de Convenções, vai ser possível todo esse trâmite, coisa que não era possível. Então, já estamos fazendo esse trâmite. Então, para responder a Rosimeire aí a respeito da contratação do técnico de som. Agora, respondendo a Samanta. Bom, primeiro, como que é feito contratação dentro do poder público, de qualquer forma? Licitação. Então, nós vamos abrir uma licitação, vamos colocar um edital. Esse edital, na verdade, é o nosso memorial descritivo. Nós vamos dizer lá tudo aquilo que a gente quer e tudo aquilo que a empresa tem que fazer, tá? Então, qual vai ser o critério? Rotativo. Você vai ter que fazer um cadastro local, todo artista da cidade vai se cadastrar e você vai montar uma lista e rotativamente você vai contratar esses artistas, tá? Ah, mas o artista A não quis, pulo para o B. Ah, o B viajou, pulo para o C. Ah, mas o C está com dor de barriga, pulo para o D. Então, é rotativo essas contratações. Pode ser MEI entrar numa licitação? Pode. Tem até uma lei federal que incentiva as prefeituras, os órgãos públicos, os órgãos do Estado, a darem prioridade a pequenas e microempresas para ser um incentivo para que essas empresas ganhem. Qual que é o problema? Uma MEI, ela tem um teto limite anual. Então, ela não pode passar desse teto. Se ela passar desse teto, ela pode estourar o seu limite e automaticamente ela deixa de ser MEI, passa a ser ME, e isso vai fazer com que o artista, o empresário, passe a ter que arrecadar os impostos que uma ME aí sim tem que pagar, que uma MEI não paga. Então, assim, mas vai vir uma empresa da cidade, essa empresa da cidade vai contratar somente amigos. Não, por quê? Porque no edital nós vamos estipular que nós queremos que seja de forma rotativa através de uma classificação, de uma inscrição que esses artistas vão fazer. Essa empresa tem que passar para a gente essas inscrições, passar para a gente esse cadastro dos artistas, e cada mês ele tem que mostrar o cronograma. Então, ele vai pegar lá e vai falar assim, janeiro vão ser esses artistas, depois vão ser esses artistas, depois vão ser esses artistas. E sucessivamente. Se caso o artista não quiser, pula para o outro. Então, dessa forma, todo mundo vai ter chance, todo mundo vai poder participar. É lógico. O que pode acontecer? Gente, o Almir quer fazer uma peça sozinha no dia, uma peça com a Joyce no outro.
com outro nome de outra trupe e uma peça com a Joyce e a Fabiana no outro. São três trupes diferentes. Não. A gente vai cadastrar o artista. Então, esse artista, ele pode estar participando de outras trupes? Pode. Nós não temos uma gama de artista para fazer 30 grupos de teatro diferentes na cidade. Então, o Almir apresentou sozinho. Então, quem que vai ser contratado? CPF, pessoa física. O Almir. Dali 3 semanas, está o Almir com a Joyce lá. A Joyce convidou ele para fazer. Quem que vai ser pago? Quem que vai ser contratado? A Joyce. Se ela quiser pegar o dinheiro e passar para o Almir um pouco, aí o dinheiro saiu do cofre público, foi para a pessoa, é dela, ela tem livre ação para fazer o que ela quiser. Mas assim, o Almir vai receber na primeira semana do mês, aí ele vai receber de novo na última semana porque ele fez uma outra peça e chama a Joyce. Não vai. Tem que ser uma peça que tenha que vindo de outro artista e artista reconhecido, né, gente? De qualquer forma, então, essa empresa, esse produtor cultural vai ter que seguir algum rol de regras como um edital. Muito, 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 muito pesado. Pesado não. Muito, muito criterioso, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de... Vamos se colocar no lugar da plateia. Eu vou hoje lá, assisto a Fabiana tocar violino. Lindo. Eu vou na sexta-feira que vem, a Fabiana está lá comendo violino. Eu iria adorar. Mas pode ter pessoas que vão falar assim, gente, eu já vi essa menina sexta-feira passada. E isso vai tirando o tchan do negócio. De você ver coisas diferentes, de você tá vendo peças diferentes. Até a questão de ser peças, essa sexta-feira é uma peça de comédia. Sexta-feira que vem, vamos botar uma peça de drama? Vamos. Até para ter essa variação de segmentos, eu acho que é bacana, entendeu? Para não ter comédia. Vamos botar um draminha no final do mês. Então, assim, tudo isso vai ser bem criterioso. A gente pensa em ter regras bem definidas para que a empresa, na verdade, gente, o lance da empresa é mais uma forma de você fazer as contratações de uma forma legal e definida do que qualquer outra coisa. Por quê? Imagina eu ter que fazer um chamamento público e uma licitação toda sexta-feira para contratar um artista. Eu vou abrir uma licitação para contratar artista sexta-feira. Vou abrir outra para contratar outro artista. Então, para não ter isso, a gente contrata uma empresa. É lógico, eu como poder público, eu não posso chegar na empresa e falar assim, contrata lá a Joyce, o Almir, a Fabiana e contrata lá o Pedro. Por quê? Porque aí eu estou direcionando a empresa a fazer algo que seria o meu gosto. Não é isso. A empresa ela vai fazer um cadastro de todos os artistas da cidade. Todo mundo que quiser. A pessoa vai ter... mas como é que você vai escolher esses artistas? A pessoa vai ter que ter um acervo, né? Eu sou artista, eu tenho que ter lá uma fotografia, um vídeo, um prêmio, sei lá, um certificadozinho de alguma coisa que eu já produzi, que eu já atuei, né? Então, eu demonstrando o meu acervo, eu demonstrando que eu realmente sou artista, eu entro num cadastro. Eu sou cadastrado, automaticamente eu caio numa fila indiana que vai ser a contratação. Então, assim, o poder público vai indicar alguém para a empresa? Não, de forma alguma. De forma alguma. Nós vamos, dia da cidade, nós queremos ter um artista diferente. Vocês vão se intrometer e colocar? De forma alguma. Mas é o dia da cidade, o cara está fazendo lá a morte da bezerra, uma peça triste pra caramba. Rotativo. Esse projeto, ele só vai dar certo se ele for inteiramente íntegro, puro e automático.
na rotina, tá? Então, qual que vai ser o trabalho da empresa? O cadastramento, avaliação de acervo, agendamento, fazer todas essas agendas, ver se a peça é compatível a uma peça condizente ao horário e ao local. Tem uma peça aqui, mas essa peça é muito pesada. É de um artista nosso, é muito pesada. O que a gente vai fazer? A gente não vai colocar? Vamos! Mas no dia dessa peça, nós vamos colocar lá, pessoal, a censura é tantos anos. Já vamos deixar isso bem explícito, para que ninguém leve uma criança, um adolescente, e acabe tendo a visão de uma peça que não era compatível à sua idade. Ou uma dança, ou uma expressão corporal, ou qualquer outra coisa. Então, a verdade é que a gente tem que ter um edital muito bem detalhado para que essa empresa siga regras muito bem estabelecidas, para que no futuro a gente não tenha problema. Tá Mas no futuro a empresa chegou. Gente, a empresa veio de fora, de repente o cara estava aqui da empresa, foi sair para tomar uma cerveja com o Almir, virou amigo do Almir, e agora está chamando o Almir todo final de semana. Denúncia, poder público vai, tira a empresa fora. O bom da empresa é isso. Dispenso ela, abro uma licitação novamente, contrato outra empresa. Porque eu posso garantir 100% que a pessoa não vai se contaminar, não vai ter problema? Não posso. Agora, nós vamos ficar fiscalizando e vamos ser bem rigorosos no critério de democratização da contratação. Vamos, muito. Perfeito, William. Eu acho que assim deu para compreender bem assim a intenção, né, desse movimento. Eu acho que aqui no chat a gente tem já algumas pessoas. A Fabiana está com dúvida, a Samanta tinha pedido palavra também. O Pedro, convidado, também está pedindo a palavra. Eu não sei se as falas do William já contemplaram a dúvida de vocês. Senão eu vou pedir para a gente ser um pouco mais sintético, porque já são 7h35 e aí a gente tem que vencer uma boa parte da nossa pauta. Então, acho que na ordem aí, né, Igor, tá a Samanta, a Fabiana e o Pedro? Então, vamos lá, Samantes. Era só uma observação, na verdade, porque quando você fez aquela conta, secretário, 4 mil por mês, tantos meses, 48 mil, a gente tem que lembrar que ainda tem o preço para pagar para a empresa, né? Porque não é só o artista que vai receber, né? A empresa que se responsabilizará por todo esse processo tem um custo, né? Então é um pouquinho mais, vai dar um pouco mais do que os 48 mil, mas é só para lembrar, porque não é nenhuma A gente pensa, Samanta, de um preço que chegue a 15% do valor anual. Então, se ela vai gastar 48 mil no ano, ela vai receber uns 7 mil reais. Tá? Beleza. Fabi? Oi, boa noite. Pessoal, eu vejo assim como essas questões assim são super delicadas, mas eu fiquei pensando aí na fala do secretário a respeito de chamar os artistas da cidade. Por exemplo, eu represento o meu ateliê, mas o meu ateliê é formado por pessoas de fora também. Então, assim, qual seria realmente a possibilidade de eu conseguir um espaço, né, dentro dessa proposta, ou de haver dentro do edital, haver alguma exceção, alguma abertura, ou se isso vai ser realmente totalmente assim vetado, né, e eu vou ter que buscar outras formas, né, para montar outros grupos, enfim, sendo que eu trabalho com essa turma assim há bastante tempo. Eu vou tentar sintetizar, porque nós somos bem atrasados, viu, gente? Mas, assim, eu vejo que o movimento entre conselho e secretaria é essa união, assim, eu acredito que o William vai abrir possibilidades para que a gente também esteja nesse processo, né? O processo da Lei Aldir Blanc foi exatamente isso. A gente pensou em cada caso, porque a gente conhece, né, esse hall de artistas que a gente tem, produtores, grupos, etc. E acho que o William também vai ter essa abertura para a gente. É exatamente isso. Por exemplo, Fabiana, você é pirassununguense, você tem um ateliê aqui,
mas você tem artistas de fora, sem problema nenhum. Você vai se inscrever, você vai ser contratada, e aqui nem eu dei o exemplo ali. Depois, detalhe, viu, gente? Esse valor que eu falei não é o valor por artista. Ah, então vai ter 5 artistas no palco numa sexta-feira, cada um vai ganhar 1.000? Não. É o valor por apresentação. Então, assim, ó, você pode trazer seu pessoal? Evidentemente. Eu sou artista. Eu quero trazer um cara que é amigo meu, que é o Pedro Leão, lá de Ribeirão Preto, para fazer a peça comigo lá. Tranquilo. Eu trago ele, eu estou sendo contratado, tá? Eu trago ele, depois, ô Pedro, tô aqui a tua grana, tá? Obrigado. Isso independente, viu, gente? De qualquer pessoa. Ah, eu vou trazer alunos meus que eu dou aula lá em Ribeirão Preto, lá em Tambaú, tal, sem problema nenhum. Só que o artista que fosse contratado, que fosse cadastrado, esse vai ter que ser pirassununguense. Porque senão, já pensou, eu tenho que fazer isso. Não, o pessoal de Leme se cadastra, o pessoal de Porto se cadastra. Você vai apresentar cada 2 anos. E eu vou estar ajudando pessoas que, não querendo ser bairrista, mas já sendo, não são da minha responsabilidade, são de responsabilidades do secretário de Cultura lá de Ribeirão, de Porto, de Leme. Respondendo, eu acho que foi... Cadê a minha palhaça preferida aqui? Foi embora? Vazou? Quem que você está dizendo? Ai, meu pai. A Edilane? Edilane. Acho Ela que ela vazou. caiu. Ela caiu, acho. Ela perguntou a respeito de, mas o funcionário público e tal. Voltando no mesmo raciocínio. Eu sou artista? Sou. Eu tenho acervo que comprova que eu sou artista? Tenho. É no meu horário de serviço que eu vou estar expondo a minha arte? Não. Sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Por quê, gente? Senão, eu começo a limitar muito. De repente, meia dúzia de pessoas na cidade. Foi a Rosimeire que perguntou. Desculpa, Rosimeire. De repente, meia dúzia de pessoas na cidade podem fazer. Então, assim, ó, o que vai ser o critério? Comprovação artística através de acervo, que é o mesmo critério para você participar de qualquer festival, né? Se a gente for participar de um festival de arte lá da Conchichina, eles vão falar: você é artista? Me mostra teu material, né? O Pedro, que está lá em Ouro Preto, lá, que vai lá para Sabará, para São João del Rei, todo dia lá, passear nas grutas lá, ele sabe disso. Então, você vai participar de um festival, eles vão te pedir teu material, teu acervo. Você mostrou o acervo, comprovou que você é artista, é pirassununguense, tá dentro. Beleza. Perfeito. Acho que agora o Pedro, né, precisa contribuir. Algum conselheiro aqui se opõe? Ou podemos passar? Porque os convidados, gente, a gente sempre abre a palavra, mas também com o consenso dos conselheiros, tá? Se não tem objeção, Pedro? Imagina muita objeção. Não, são 2 perguntas mesmo que surgiram da sua fala, secretário. Boa noite. Boa noite. Pelo que entendi, o sistema da Pira em Casa, Arte em Casa, ele vai ser um sistema rotativo, né, de artistas. Então, é o que você falou, o A não pode, vai para o B, vai para o C. Mas, por exemplo, para construir um objeto artístico, alguma obra, isso demanda algum tempo de preparo e tal. Às vezes a gente tem algumas cartas na manga para apresentar, mas vai ter a opção de agendamento da apresentação? Porque, por exemplo, às vezes o A está preparando alguma coisa, só que é a vez do B, aí vai passar para o A e ele não vai estar com aquilo pronto para apresentar, sabe? Não, mas aí como é que eu pensei, Pedro? Por exemplo, a empresa cadastrou todo mundo, tá? Então ela vai mandar uma mala direta para todo mundo dizendo assim: pessoal, quem tem peça pronta, quem tem bala na agulha aí? Eu tenho, eu já tenho, eu já estreiei, eu tenho uma já há muitos anos. Quem tiver o material pronto, ele vai ser o primeiro na fila, tá?
quem não tiver o material pronto vai ficando mais para trás para poder ter tempo para produzir. Então, assim, olha, eu tenho uma peça que eu estou montando, mas eu estou precisando ainda de tempo, porque a gente precisa de ensaio, precisa de figurino, eu não consegui ver cenário, a gente está lutando com isso. Então, você fica um pouco mais para trás, e quem já tiver o material pronto vai entrando na frente, entendeu? A minha vontade e o meu desejo é que todos artistas de Pirassununga passem por lá. Depois, no futuro, a gente vai fazer um prêmiozinho de participação, tal. Ó, participei de um projeto, porque é um projeto, gente, que assim, ó, quando eu estudei em São Paulo, eu vi isso acontecer na Augusta. A Augusta tinha algumas casas lá de stand-up, já naquela época, e essas casas eram muito bacanas, porque eles não chamavam pessoas que já eram experientes no stand-up. Eles só chamavam pessoas que estavam começando no stand-up. Então, o público, ele dava uma nota, era uma brincadeira. O pessoal estava lá bebendo, se divertindo, mas o público dava uma nota na apresentação de cada artista. E o artista que tinha uma nota lá acima de 6 pontos, lá, alguma coisa assim, ele recebia um prêmiozinho da casa e tocava um gongo, era super divertido lá. E o pessoal falava, parabéns, tal, você ganhou. E com isso, muitos artistas dali hoje são nomes conhecidíssimos no stand-up. Muitos, muitos, muitos. Né? Dani Calabresa, o próprio Danilo Gentili, o Rafinha não, porque o Rafinha veio do Sul, já é famoso já com as paródias e ele já tinha um acervo. O Maurício Meirelles, Danilo Córdoba, muitas pessoas começaram nessas casas de espetáculo que você se apresentava meio que para passar por um teste. Então, assim, a gente não quer, lógico, né, ficar taxando, oh, a peça é boa, a peça é ruim, não é o objetivo nosso nesse projeto. Mas é um objetivo de quem está enferrujado passar a graxa nas dobradiças aí e voltar para ativo. Quem está começando tem um incentivo para poder apresentar. Eu vejo que um artista, ele é igual uma flor, né? Se a flor não tiver um vaso bacana, não tiver luz de sol, não tiver água, ela acaba morrendo. O artista também, se ele não tiver um palco, não tiver o público, não tiver oportunidades, ele também vai desanimando. Chega uma hora o cara fala, meu, você é contador, você é advogado, você é engenheiro, sei lá, porque eu não consigo mostrar minha arte. Então, a nossa vontade é que a gente tenha duas coisas. Um incentivo para que esses artistas locais nunca parem de fazer arte. Segundo, a gente tem uma opção de lazer na cidade, que é muito importante. Pirassununga é uma cidade taxada como a cidade não tem o que fazer, não tem nada para fazer, não tem onde eu ir. Eu quero mudar esse conceito. Eu quero ter coisas acontecendo todos os dias, todas as noites. Essa porcaria dessa pandemia não permite por enquanto, mas a vontade de todo dia estar acontecendo alguma coisa, ou na praça, ou no Cacilda Becker, no centro de convenções, enfim, em algum local, a gente tem algum evento para que a gente possa ter opções de lazer, não só para o jovem, mas para toda a família, e todo mundo possa estar lá curtindo lá. Beleza. Eu acho que, enfim, o Festival Cacilda Becker é um desses incentivadores, né? Então, acho que ele precisa retomar também para ter essa força. Mas eu acho que a gente entendeu. Acho que, na verdade, essa ansiedade que a gente está tendo agora é para um outro momento, porque são questões de elaboração, né? Que a gente vai ajudar, né? Se for convidado, claro, para trazer isso à tona. Mas acho que a Deise também sugeriu aqui criar um calendário. Isso que a Deise falou é fazer um calendário anual, porque no calendário anual eu já sei que eu vou, daqui a 4 meses, se eu não morrer de Covid, eu vou estar lá apresentando. Então, isso é legal porque eu tenho o meu time. Ó, eu preciso ensaiar, eu preciso produzir, porque daqui 4 meses eu tenho uma apresentação. Então, acho que isso também cria até um incentivo para o artista dar uma acelerada aí.
Mas, enfim, aí a gente volta a tratar desses assuntos quando, né, chegar para criar ele, né? Acho que vai ser interessante esse movimento também. E estimulo a participação de todos que estão aqui presentes estarem também. Joyce, a gente precisa andar, já são 10 para as 8, eu acho que a gente tem até 8h15, é isso que a gente iniciou? 6h20, né? Oi? Agora, as duas próximas pautas são considerações do Thomas, né, do setorial de patrimônio e memória. Então, eu sugiro que a gente deixe ela para a próxima reunião, para quando o Thomas estiver aqui, puder explanar aí quais são as intenções dele. Aí preciso da aprovação. Alguém tem objeção em relação a isso? Porque, assim, gente, o que vem de solicitação dos conselheiros, a gente precisa, no mínimo, que eles estejam aqui para ter o seu lugar de fala, né, a sua colocação, enfim, ou a sua solução, né, como o pleito Eu dele da outra concordo, vez. porque mesmo que o Thomas não tivesse, mas se tivesse a Débora, pelo menos, mas não está nenhum dos dois da pasta, né? Assim, como outro pleito dele de digitalização no processo, por exemplo, foi resolvido, ele não está aqui presente para saber que já está resolvido. Mas, nesse caso que é solicitação, então acho que ele teria que estar para discursar sobre isso, né? Enfim. Então, como ninguém tem objeção, a gente avança e a gente traz na próxima sessão. A pauta número 11 é do setorial de música, sobre a criação da orquestra sinfônica. Eu ia falar sanfônica, olha o vício, cozinhei. Então, eu vou convidar gentilmente a Fabiana a abrir o seu microfone, falar um pouco sobre a sua solicitação, né, o que está vindo aí para você, e, enfim, está aberto a palavra. Bom, na verdade, assim, montar uma orquestra sinfônica, para mim, é um desejo antigo. Mas, assim, antes de eu prosseguir, eu quero perguntar se isso vai atrapalhar nesse momento, tipo assim, se existe alguma coisa que tenha mais urgência, se não, eu falaria na próxima também, não teria nenhum problema. Tá? Não, da minha parte, não, pode falar. Eu acho que é importante trazer, que daí a gente pode criar novos movimentos posteriormente, né? Então, eu vejo assim, que Pirassununga sempre foi muito voltado para a música caipira, né? Para a tradição caipira. E eu vejo a necessidade de realmente virar um pouquinho também para o lado da música erudita, né? Para ter algo assim como realmente a orquestra sinfônica. E uma coisa assim, que também pudesse trazer outras pessoas, né? O interesse de outras pessoas por essa área, né? Por esse estilo de formação também, né? A ideia da orquestra, lógico, aqui nós temos assim, lógico, uma gama de músicos, né, que completariam parte, né, vamos dizer assim, dessa orquestra, mas não um efetivo todo para montar assim uma orquestra assim de imediato, né? Já não existe o Igor, né? Ele escreveu. A gente não tem, por exemplo, um número de violinos X, né? Teria que ser um número muito grande da área de cordas, né? De violoncelos, de contrabaixos e tal. Mas, de repente, né? Iniciar algo, né? Para dar a oportunidade para que aqueles que têm interesse em tocar irem crescendo com isso também. Há alguns anos atrás, teve o início de um projeto que tinha orquestra no conservatório, né, da qual eu fiz parte também, e, sinceramente, eu achei que era alguma coisa que ia alavancar e que ia ter um papel, assim, para a cidade diferente, né? Então, assim, fiquei surpresa, né, no momento que não teve a possibilidade de continuar, né, justamente pela falta, assim, talvez de incentivo, de músicos, né, enfim. Então, assim, eu queria ver qual seria a possibilidade da gente conseguir montar uma orquestra, se teria que, de repente, ter patrocínio de fora para isso, como que funcionaria? A Rose falou, de incentivo e investimento. Olha, em relação, vou explanar algumas coisas que eu tenho, assim, né, que eu já trago no discurso para vocês, que vocês sabem. O conservatório, gente, é uma situação, assim, que a gente
fica nesse impasse, porque ele não é uma unidade da Secretaria de Cultura, ele é uma unidade da Secretaria de Educação. E aí fica esse impasse, porque a educação tem uma linha de trabalho, né, que é a formação do técnico, etc., e tem toda uma regulamentação do MEC. Eu acho que até a Rosinei, de repente, pode abrir o microfone e falar melhor sobre isso, porque a propriedade que eu tenho é enquanto conhecimento de Secretaria de Educação, né, que é uma unidade lá, ao passo que a Secretaria de Cultura não tem essa ligação com o conservatório, né? Muito embora ali esteja ligado, parte de formação musical, balé, não tem teatro, enfim, fica confusa essa situação. Por isso que parece que não acontece, porque um que é da cultura não pode cuidar porque não é da sua pasta, e o que é da educação cuida de outras coisas, né? Aí, eu não sei, Fabi, eu não tenho propriedade, mas, assim, talvez seria você também ajudar a gente a esboçar esse projeto de não sei, iniciação, como que é para se formalizar isso, o que precisa ter ali, né, na sua formação básica, que depois acho que é outro processo da Secretaria de Cultura, né, para formar um grupo, né, por exemplo, como a banda municipal, tem critérios, acho que para formar uma banda sinfônica também vão ter critérios, né? Aí acho que é outra esfera, mas assim, talvez trazer para a Secretaria de Cultura o que é essa formação, né? Quais são os elementos, né? Eu vejo assim, por exemplo, tem-se o projeto Guri, que é justamente voltado para isso, mas você tem um limite de idade. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha mais de 18 anos, tiver a intenção em continuar, não tem por onde, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, existe essa ideia, apenas essa ideia, mas depois tudo se volta apenas para a parte, não sei se estou sendo exagerado, mas tipo para a área de música caipira, né? E se perde totalmente a parte de música erudita. Infelizmente, né, eu vinha montando o projeto com a orquestra, veio a pandemia e acabou prejudicando um pouco esse lado. Mas a ideia era realmente empurrar para frente a ideia de se ter uma orquestra sinfônica na cidade. Né? Tem tantas orquestras na região que tem, né? Por que a gente não poderia ter também representando a nossa cidade? Sim, né? eu acredito. Nós temos... Eu não me lembro se no plano tem alguma coisa mencionando isso, mas a gente, inclusive aquele grupo de trabalho que eu falei que a gente podia sair daqui com ele formado, quando visitar o plano, verificar essa questão, né, da parte de musical, o que está dizendo ali, porque realmente, né, a gente precisa democratizar, né, precisamos ter o hip hop, o black music, a música raiz, a banda sinfônica, né, enfim, banda marcial, mas eu acho que, assim, para esse momento, essa necessidade, porque a gente traz muito do que a gente estuda e pratica, por isso que eu acho que você está trazendo isso latente, é importantíssimo. Mas eu sempre costumo dizer, não só aqui no Conselho, até falo muito com professores, né, porque eu trabalho com professores, precisamos documentar as coisas, gente. A gente precisa trazer no papel, montar um projetinho. Eu sei, assim, por alto, né, porque até você já deve conhecer, na Secretaria de Educação, a gente faz um trabalho com crianças do terceiro ano do ensino fundamental, de levá-los antes da pandemia, a gente levava no centro de convenções para apresentação da banda sinfônica da AFA. Então, lá sim existia um trabalho de conscientização, de ensino. Aí o capitão, eu não lembro qual era a patente dele, mas ia lá na frente, explicava para os alunos quais são os elementos da banda sinfônica, quantidade de instrumentos que precisa se ter, assim, para despertar na criança o desejo de querer estar ali um dia. E qual é esse caminho? É o conservatório, é o guri, mas e aí? O guri tem na cidade, o conservatório também tem, mas existe um caminho ali para eles, olha, tem uma banda se formando na cidade, você não quer participar? Quais são as condições? Porque a banda municipal, a gente sabe, não sei se eu estou errado, né, Joyce, mas todos ali recebem um salário, é isso? Então, por que não aconteceria isso? É que assim, eu vou polemizar, gente, porque eu acho que tem que ter um grupo de teatro também que receba, um grupo de dança que receba, né? Eu vou para outra esfera, né? Mas eu entendo a necessidade, mas eu acho que a gente precisa propor, porque quando não tem proposta, não tem discussão, não tem projeção, né? E aí eu acho que você vai ter essa propriedade para dizer, olha, uma banda sinfônica é isso, vamos pensar sobre ela e como levantar ela na cidade de Pirassununga. Vão ter músicos suficientes para se formar uma banda? Em que critérios? Eles vão ficar de graça ou não, entendeu? A Rosnei está aqui, tem uma banda sanfônica, é uma outra característica, né? Ela vai Pode. falar. Gente, o assunto conservatório dá uma reunião só para isso, tá? É. Vou tentar ser bem
objetiva. É assim, a Fabiana estudou lá, trabalhou lá com a gente, ela participou da orquestra, ela sabe como que é o esquema. O que falta para a gente? Falta profissionais na área, né? A escola tem uma professora de violino, né? É uma excelente pessoa, uma excelente profissional, mas ela não tem formação acadêmica para tanto, tá? Para ser regente, para controlar uma orquestra, enfim. Temos o professor Roberto, que é da banda da academia, que tem uma baita bagagem, é um excelente regente, um excelente professor, e ele conseguiu lá dentro, por muito tempo, ter a banda sinfônica. Só que para ele poder manter essa banda, ele dependia do quê? De contratação de pessoas de fora, porque a escola não tem aluno e nem profissional gabaritado para desenvolver isso. Então eu acredito que a gente precisa pensar nessas problemáticas, né, e levantar isso, né? E a gente está tendo esse contato agora, porque, né, a Fabiana está trazendo essa necessidade do setorial, mas que se a gente não falasse, eu não ia saber. Então, assim, por isso que eu digo, vamos, talvez, Fabi, sabe, documentar isso, registrar, fazer um projetinho e traz de novo como propositura de sessão, olha, tem essa proposta aqui, precisa disso, disso, disso. Eu acredito que a secretaria pode entrar assim, o conselho assim, o guri, o conservatório, sabe, mostrar os caminhos, porque daí a gente vai atrás das soluções, né? Então, porque o professor Roberto, para conseguir fazer alguma coisa, muitas vezes ele tirou do próprio bolso o investimento para poder trazer os músicos para participar. Então, eu acho que pode fazer assim, ó. Faz uma visita. Muita luta, sabe? Muita luta. E eu acho assim, sabe, marcar um horário lá na Secretaria de Cultura, com ele ou com a Joyce, que também já está há bastante tempo assim, sabe? Vamos beber essa fonte. Como que funciona a banda municipal? Qual é o caminho? Como que eles são contratados? Então, assim, saber desse caminho para chegar nisso, né? E vai ser um incentivador, porque eu falei, né? Os grupos de teatro também vão atrás, né? De dança, enfim. Pessoal, deixa eu falar assim, ó, uma experiência que eu tive com comércio e indústria, que eu era responsável pelo Senai. Nenhuma secretaria na prefeitura pode ministrar ensino, mesmo que seja profissional ou que seja ensino de música, que não for a Secretaria de Educação. Eu tentei trazer o Senai para mim, o Senai era meu. Eu que escolhi os cursos, eu que administrava, eu que tinha o contato. Quem que pagava? Educação. Eu achava um absurdo, até hoje, quem paga educação. Por quê? Porque eles entendem que não pode ter nenhum tipo de instrução que não seja dentro da Secretaria de Educação. Se a gente for parar para pensar, o Conservatório Musical, ele tinha que estar na Secretaria de Cultura e Turismo. Mas ele não está e não vai estar nunca, porque no dia que ele tiver, eu não posso ter mais professor lá dentro. Ou se eu tiver professor, eles vão ter que trabalhar de graça. Em relação à corporação musical, eu vou ser sincero, muito sincero. Hoje, a corporação musical assim, é um patrimônio do município, né? Então, hoje, assim, o município investe para que eles não parem, porque tem mais de 100 anos e tal. Vamos falar assim, ó, a corporação não existe, tá? Vamos usar essa hipótese. Vamos pegar uma cidade que não tem uma corporação de mais de 100 anos e tal. Ela seria feita hoje? Não seria. Ela fica R$34 mil por mês, a corporação musical. É um dinheiro bastante grande para a secretaria. Bem investido? Claro, tocam maravilhosamente bem, os músicos são maravilhosos, tem tradição, não tenha dúvida disso. É questão de valor, do que vale e do que você pode pagar, né? Uma BMW é maravilhosa, custando R$500 mil. Eu posso pagar uma BMW? Não posso. Então, não vou ter uma BMW. Então, assim, nós poderíamos ter hoje uma orquestra sinfônica na cidade
com o dinheiro público, Fabiana, eu te digo de antemão, não conseguimos. Eu conheço uma orquestra sinfônica, que talvez seja a maior aqui da região, uma das maiores do estado de São Paulo, que é de São Simão.